compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no livro de Jeremias. Hoje pela manhã estivemos aqui no nosso momento de estudos. Conseguimos, para a glória de Deus, Deus seja louvado. Durante um tempo, nós fizemos um estudo panorâmico da Bíblia. E hoje terminamos o último estudo do livro de Apocalipse. Foi maravilhoso. Não foi maravilhoso hoje. Foi maravilhoso podermos compartilhar da palavra de Deus durante todo esse tempo. E como eu falei pela manhã, desde antes da pandemia, quando esse projeto de estudos teve seu início, e nós perseveramos, nos mantivemos firmes e até aqui o Senhor nos ajudou. Bem, a partir da próxima semana daremos continuidade a uma nova série de estudos, então, podendo estar, não falte. Amém, glória a Deus. Jeremias 18. Todos acharam? Bem, quero dar boa noite também, dizer que sejam bem-vindos aqueles que estão nos assistindo na live, que o Senhor continue os abençoando, os prosperando, abrindo entendimento na palavra, que a palavra de hoje, tudo que já aconteceu aqui, você que está nos assistindo, que possa ser um divisor de águas na sua vida, respostas do seu clamor e da sua oração, assim como aqueles que aqui no templo estão. Jeremias 18. Deixa eu colocar minha ajuda aqui. Não deu muito certo o que eu tentei fazer. Eu estou com uma lente, eu vou falar aqui com um olho só. Mas não deu muito não, sabe? Preciso da ajuda aqui dos óculos. Eu e minha briga diária. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que lhe pareceu bem aos olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pai, nós te louvamos por tua palavra, dou-te graças no nome de Jesus pela oportunidade, pelo privilégio, o acesso de ter a tua palavra. Quantos não podem ter, mas nós temos. E eu te agradeço por isso. Agradeço por estarmos na tua casa, por podermos te bendizer, render a ti louvores, graças e adoração. Meu Deus, isso é um privilégio, isso é uma honra, e nós te louvamos por isso. Peço a ti que teu Santo Espírito fale conosco, ministra aos nossos corações aquilo que está no teu coração. O Senhor é aquele que sonda e conhece o coração, sabe o mais profundo do nosso íntimo, quais são as nossas necessidades. Assim, eu te agradeço
por confiar em Ti e reconhecer que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Assim, obrigado, faço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você que está aqui uma palavra sobre recomeço. Quando nós olhamos para esse texto, para essa história, nós estamos aqui vendo Deus dando uma oportunidade de recomeço para o povo de Israel. Jeremias foi levantado por Deus desde o ventre de sua mãe para um propósito muito lindo, muito específico, muito sofrido, muito difícil, mas muito glorioso. O de trazer a Israel uma palavra, sabe, de restauração, despertamento. Israel estava vivendo no clímax do seu erro, do seu pecado, do engano. Estava vivendo no auge do afastamento de Deus. O mais interessante, eu estava meditando sobre isso, porque às vezes nós olhamos e pensamos assim, né? Ah, mas é o irmão fulano, da família de ciclano, que está afastado, que é rebelde, que é, entre aspas, como a gente costuma dizer, a ovelha negra da família. Mas aqui era praticamente 90% da população. Era um grande povo. Porque Deus, quando Ele fala a respeito de remanescente, Ele fala de uma pequena quantidade, que resistiu, que se manteve firme, que não desistiu, que persistiu, que perseverou. E aqui, a maior parte do povo de Deus estava se corrompendo. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ao longo da história, veio usando os seus profetas, avisando sobre o seu comportamento, dando a oportunidade de arrependimento, de um recomeço. E agora já chegando ao finalzinho, onde a palavra de disciplina estava para se cumprir, Deus continua agindo com zelo, com cuidado, com um amor incomparável sobre o seu povo, usando Jeremias para continuar trazendo uma palavra de despertamento. E ele faz aqui, de forma figurada, fazendo uma analogia a respeito daquilo que o oleiro estava fazendo e como ele poderia, desejava, queria, estava pronto a fazer com o seu povo. E ele mostra e fala para o profeta, para que o profeta vá e veja. E o que o profeta viu foi, não um vaso bonito, não uma arte espetacular de um oleiro, sabe, de alguém que manejava bem o barro. Ele vê o oleiro ali na sua roda, no seu instrumento de preparo, com todo cuidado, com todo zelo, segurando o barro, e de repente, aquele barro, em algumas versões como eu li na minha, se quebrou. E outras versões, na King James, por exemplo, diz que ele ficou desfigurado. A outra versão que diz que ele ficou destruído. Mas aquele oleiro, ele não desistiu daquela massa que agora não tinha mais forma. Pelo contrário, ele continua com aquela massa de barro, com aquela estrutura ainda maleável, e pacientemente ele continua a trabalhar. Você imagina? Uma grande roda, e é como aquela máquina de costura do passado. Minha mãe tinha uma, que era no pedal,
e a roda ia girando, e a máquina ia passando? Pois é, o oleiro ali, movimentando a roda, girando, para que ela se movimentasse, e o barro ali em torno dela girando, e ela se desfaz, se desmonta, deixa de ter a forma que originalmente ela deveria ter. E agora ele, com todo cuidado, começa novamente a refazer, começar do zero, a começar de novo a obra que ele já havia iniciado em algum momento. E a palavra de Deus diz que ao final, Jeremias vê e contempla que aquele barro que antes começava a tomar a forma de vaso, se quebra, se desfigura, se desmonta, agora torna-se a ser refeito. E ele começa a refazer e termina numa forma de um vaso feito conforme o oleiro desejou. Aleluias. E Deus continua dando recado e dizendo: fala, casa de Israel, será que eu não posso fazer assim como o oleiro fez? Será que eu não posso reconstruir, refazer esse povo quebrado, destruído, desfigurado por causa do pecado, por causa dos seus próprios desejos e concupiscências do seu coração? Ah, diga a eles que eu posso. Aleluias, glória a Deus. Sabe, o recado para mim e para você nessa noite, para meditarmos na palavra de Deus, é que às vezes nós estamos como aquele barro e temos dificuldade, nos enrijecemos, sabe, somos nós que às vezes impedimos que Jesus, que é o oleiro, nos tome em suas mãos e faça de novo, e nos reconstrua, e comece de novo. Muitos, e é interessante que muitos, quando eu falo do povo de Deus, essa mensagem é para mim e você, que conhecemos o oleiro, que sabemos quem ele é, sabemos que somos o barro, sabemos que ainda estamos sendo moldados, transformados, e que precisamos dele, que nós resistimos. Mas quer saber de uma coisa? Glória a Deus, porque ele diz que ele estava nas mãos do oleiro. Quantos não estão destruídos? Quantos não estão desfigurados, quebrados, nas mãos do mundo, nas mãos dos vícios, nas mãos do desejo do seu próprio coração, da sua própria autossuficiência? E o Senhor Jesus hoje fala para mim, para você: ei, continue nas minhas mãos, porque ainda que você esteja quebrado, desfigurado, ainda que você precise de um recomeço, nas minhas mãos tudo é possível. Só nas mãos de Deus é possível, nas mãos de nenhum outro há como. Não há recomeço, não há como ser refeito na mão de nenhum outro, somente nas mãos de Deus. Aleluias. Eu não sei, mas quem sabe, você que está aqui no templo, assistindo na live, não sei em que momento você vai assistir, que dia, que ano, porque a palavra de Deus, ela não tem fronteiras, ela é atemporal, ela alcança. Mas eu quero dizer para quem está assistindo e quem está me ouvindo agora: se permita ser moldado, não escorregue, não saia das mãos do oleiro. Ainda que esteja difícil, ainda que pareça ser impossível, ainda que você esteja estraçalhado, continue aí, porque é aí que você vai ver a vitória. Aleluias! Porque
o lugar do homem e da mulher desconstruído. Quantos estão desconstruídos nas suas emoções, nos seus sentimentos? Aparência. Às vezes é só uma capa, mas por dentro está sangrando, por dentro está quebrado, por dentro está derretido, por dentro não há mais esperança, por dentro está só falando, não tem mais o que fazer. Tem sim o que fazer, porque Jesus é o oleiro, e se você é o barro, não importa a forma com que você esteja, nem o estágio que você esteja, nas mãos dele, você é barro maleável, porque não é sobre você, não é sobre o que te destruiu, mas é sobre o poder dele que refaz, que reconstrói, que renova. Aleluias, glória a Deus. E ele é paciente, ele é incansável, ele é indesistível. Deus seja louvado. Talvez eu e você possamos pensar, mas como? Como me permitir recomeçar? Porque às vezes recomeçar é difícil. Se permitir refazer é complicado, não é fácil. Não é qualquer um que tem a habilidade ou facilidade de dizer, estou pronto, vou recomeçar. Estou pronto, pode refazer o que preciso for. Nós falamos isso cantando. Me refaz, me refaz. Sei lá, inventei aqui agora. Me transforma. A gente canta. E a gente canta bonito. E a gente ora. E a gente ora bonito. Mas quando o olheiro vem com a sua mão poderosa e começa a girar a roda, e começa a se movimentar, porque a roda fala do processo. Aquele movimento da roda é onde o barro, ali misturado com a água, que vai se mexendo, se movimentando, e aquele movimento, e o barro vai de um jeito, e você pensa que vai ficar de outro, e a mão dele vai moldando, e aí vai tomando umas formas. Isso fala do processo, até ficar pronto, segundo desejou o oleiro, leva um tempinho, passa por algumas fases. Nós falamos que queremos, dizemos eis-me aqui, mas na hora de realmente nos permitirmos, às vezes recuamos, por N situações. Recuamos porque viver os processos não é fácil. Eu quero compartilhar com você algum deles. Lá no Salmo 119, versículo 18. Salmos 119, versículo 18. Eu não sei você, mas eu preciso de alguns recomeços na minha vida. Eu preciso. E enquanto eu meditava, e eu acho maravilhoso, porque até ontem à noite, enquanto eu conversava com eles, ele aí já tem, eu falei, nada. Silêncio. Silêncio, 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 silêncio. Ai, eu falei, meu Deus, que silêncio é esse? Que silêncio que às vezes incomoda. Eu preciso, Senhor, que o Senhor fale algo comigo. E aí Deus começou a me mostrar algumas coisas que precisam ser mudadas em mim. Alguns momentos que eu parei
e que eu preciso recomeçar algumas coisas que Deus precisa refazer em mim. E eu falei, tá, entendi. Então ele começou a falar comigo. Para recomeçar, muitas das vezes, é preciso ter a visão de Deus. Salmo 119, 18 diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Porque é na lei de Deus que conhecemos quem Ele é e a vontade dEle. Não estou falando das leis dos homens. Eu não estou falando de costumes dos homens. Eu estou falando da vontade de Deus, da lei de Deus. Muitas das vezes, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos recomeçar de onde nós paramos, porque os nossos olhos estão fechados, os nossos olhos espirituais estão cegos, e a gente não consegue ver. O povo de Israel vivia uma cegueira terrível. Eu trabalho na área da visão, na área da reabilitação visual, e a maioria que sabe. Eu trabalho com pessoas cegas. Eu trabalho com vários tipos de visão. E eu trabalho com pessoas cegas. Pessoas que nasceram cegas. Pessoas videntes que por algum motivo na vida ficaram cegas. E o relato delas, a vida delas, não é fácil. Mas elas conseguem seguir. Muitas conseguem se recuperar, se reconstruir, se refazer e seguir, mesmo sem visão. Eu às vezes fico tentando simular, fechar o olho, o mínimo assim possível, e pensar, o que essa pessoa do meu lado tem de visão? E aí eu penso, meu Deus, parece que é isso que ela tem, e é terrível. É difícil. Na maioria das vezes, a maioria dos meus pacientes, eles têm baixa visão, visão de vultos e cegueira. Muitos de nós temos dificuldade de nos permitirmos recomeçar, de permitirmos que Deus refaça em nós algo que ficou parado, que ficou desconstruído, que ficou estagnado no meio do caminho, porque estamos cegos espiritualmente. O problema da cegueira espiritual é que nós nos esbarramos e ficamos suscetíveis ao pecado, ao erro, ao engano. A cegueira espiritual levou o homem à queda através da tentação. A cegueira espiritual levou o homem ao longo da história da humanidade à cobiça, a desejar aquilo que não lhe pertencia. E quantas guerras não se levantaram por causa disso? A cegueira espiritual leva o homem à escuridão da morte eterna. A cegueira espiritual é muito pior do que a cegueira física. E aí, às vezes, a gente pensa, não, mas comigo está tudo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quantos não estão sentados aqui, nas cadeiras, nas plataformas, das congregações afora, cegos, completamente cegos, espiritualmente falando. Conseguem enxergar cores, formas, a quilômetros de distância. Não precisam de artefatos, auxílios de óculos. Não precisam de colírios para abrir a visão. Não.
mas não enxergam um palmo a respeito daquilo que Deus é e de quem Ele é em Deus. E aí param. E são vasos inacabados, vasos desfigurados. Uma das coisas que precisamos nos permitir ser tratados é na nossa visão espiritual. Isaías 59:10 diz assim. Se você quiser abrir, dá tempo de compartilhar com você. Aleluia. Olha, eu acho que hoje o extraordinário de Deus vai acontecer aqui. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, louvado seja o seu nome. No final vocês vão saber por quê. Isaías 59:10 diz: como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Muitos de nós, em algum momento, corremos o risco de estarmos assim, se não vigiarmos. Mas muitos entre nós, eu não falo dos que estão aqui, espero que não, mas do povo de Deus, sobre a terra, estão como essa fala de Isaías, estão como o povo de Israel estava, como cegos, apalpando, sem direção. Mas eu te digo uma coisa, o cego fisicamente, ele tem como viver bem, ele tem como recuperar a dignidade, a autoestima, tem como, há recursos, mesmo sem enxergar, mas ele consegue. Há como ele ser reintegrado na sociedade. Há como. Se eu e você ficarmos cegos hoje, espero que não. Mas se acontecer, se aprover a Deus que assim se faça na nossa vida, Deus vai colocar diante de nós os recursos necessários para que nós consigamos continuar caminhando, bendizendo a Ele, glorificando a Ele. Mas o cego espiritual, não, ele para, ele fica estagnado. Ele não consegue caminhar. Outro item é, para recomeçar, vai ser preciso abandonar o passado. Oh Deus, abre Filipenses comigo 3. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, e principalmente nesse versículo, ele está ali falando para os irmãos daquela igreja que ele não era perfeito, não era. Ele sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo, o que ele tinha feito. Ele não havia se esquecido de nada, pelo contrário. E é justamente ele saber quem ele foi, o que ele fez, e agora quem ele era e o que ele estava fazendo, é que ele tinha autoridade, no nome de Jesus, para compartilhar aquela mensagem. E ele diz assim, 3,13, vou começar do 12. Filipenses 3,12.
não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitos de nós, às vezes, temos dificuldade de avançar e de nos permitirmos sermos tratados por Deus, porque estamos presos no passado. Sabe assim, é difícil avançar, é difícil conquistar. E a fala é assim: você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei, você não sabe como eu era. Eu já ouvi pessoas cristãs, fiéis a Deus, mas estagnadas em algo, não conseguem fluir, desistem de uma obra que Deus já havia dado o início, porque ela pensa, não, até aqui deu, até aqui era para mim, mas daqui para frente eu esbarro em algo na qual não tem como, porque eu estou presa ao passado, algo que eu vivi, algo que eu não consegui romper, algo que eu não consegui me resolver em Deus, e fica estagnado, não consegue avançar. Há pessoas que definem o seu futuro por causa do seu passado, não conseguem avançar, paralisam no presente. Meus amados, é hora de avançar. Precisamos nos libertar desse medo, o medo que nos aprisiona, o medo de romper, o medo de, sabe, o medo ele é um carcereiro que muitas das vezes põe travas, põe algemas, nos lançam em troncos e a gente fica ali. O Senhor está dizendo: as travas já foram abertas, o que você está fazendo aí? Está aberto. Olha, é só você sair, você está dizendo não. Parece que se acostumou ao lugar cativo da prisão. Eu tenho ouvido e visto algumas reportagens sobre pessoas que durante anos viveram em trabalhos análogos à escravidão. Talvez você também já tenha visto isso. E a pessoa, ela é liberta. Ela é retirada daquela residência, daquele ambiente. Ela ganha até uma casa nova. Esses dias eu estava vendo isso. Ela ganha uma casa nova do governo. Ela ganha uma nova estrutura. Ela ganha um salário para a sobrevivência dela. Ela ganha um espaço, um ambiente digno para ela. E de repente, ela vira e fala assim: eu não consigo avançar. Eu não consigo seguir na vida que vocês estão propondo para mim. É difícil demais romper com tudo o que eu já vivi. Era ruim, era terrível. Ela era realmente escrava daquela situação, cerceada dos seus direitos. Mas foi tudo que ela conheceu, que ela aprendeu. E ela se conformou com aquilo. E romper não é fácil. Julgar como? Romper não é fácil.
mas nós temos algo poderoso a nosso favor, porque não estamos rompendo. O Senhor não está dizendo, rompa com a sua força, com o seu intelecto, rompa com o seu conhecimento. Não, Ele está dizendo, rompa com a minha força, rompa com o meu poder, rompa a partir do conhecimento que eu te dou. Aquelas pessoas que vivem assim, é realmente frustrante. Eu fico imaginando a frustração, a tristeza, a decepção daqueles que fazem todo o movimento para retirá-las daquela situação, sabe, de aprisionamento. E agora ela fala assim, me leva de volta. Porque tudo que eu conheço sobre a vida está lá. Para você pode até ser ruim, mas para mim estava bom, mesmo que eu não soubesse que era ruim, que era péssimo, mas é tudo que eu sei. E Jesus está dizendo para mim e para você, rompa com as cadeias, com as prisões, rompa com o passado de marcas, de dores, que não te pertence mais, e avance, porque você não está só. É tempo de se refazer, é tempo de recomeçar. O medo aprisiona. Às vezes, eu vejo pessoas que Deus colocou algo em sua vida, Deus lhe entregou uma missão, mas no meio do caminho, aconteceram coisas, e agora, quando o Senhor fala, basta, chega, é tempo de seguir, e ela fala, mas, o senhor sabe, né, como é que eu vou seguir? O senhor sabe o que aconteceu comigo, olha o meu passado, olha o que eu fiz, o que eu vivi, o que vão falar a meu respeito. Tem pessoas que têm medo da opinião alheia, o que os outros vão dizer, pelo como você se comportou, pelos tropeços que você deu. Mas você precisa confiar no Deus que te reergueu, no Deus que te levantou, no Deus que te perdoou, porque não foram eles que te perdoaram. Eles continuam te julgando, eles podem até continuar te condenando, mas Deus te fez livre, te libertou. Aleluias! O que dizem a respeito da sua casa, da sua família? Eu não vou avançar porque a minha família aconteceu isso e isso. O meu filho, você não sabe onde está o meu filho, você não sabe o que o meu filho está fazendo. Não sei, mas Deus sabe. Mas Deus está dizendo para você, se levanta. Porque não é porque você está quebrado, não é porque você está aí meio que desfeito, meio em pedacinhos, pelo aquilo que está te acontecendo, que eu não posso te transformar e te refazer para alcançar o seu filho, para restaurar o seu relacionamento, para restaurar os seus sonhos, porque os outros te olham e te julgam, mas Deus não te condena, pelo contrário. Os outros te chamam de qualquer nome, e Ele te chama de filho, de filha. Os outros não têm coragem de olhar nos seus olhos, mas Ele diz, olho nos seus olhos, porque você é menina dos meus olhos. Não se preocupe com a opinião alheia, se preocupe com aquilo que Deus tem a dizer a seu respeito. Rompa com o medo, rompa com o medo de errar. Não posso continuar porque eu errei. Por isso que o Senhor falou para Caim, Caim, o pecado bate à tua porta, Caim, mas cabe a ti dominá-lo.
A tentação não vem de Deus. Está subjugada em nós pelo pecado. Somos tentados pelos nossos próprios desejos pecaminosos da carne, mas nós nos permitimos ser deixados levar pelo pecado, se quisermos. Mas ainda assim, se pecarmos e cairmos e nos arrependermos, o Senhor é fiel para nos manter de pé e continuar a boa obra que um dia foi iniciada. Porque o projeto é dele, a missão é dele e não nossa. Nós somos os seus servos. Aleluias. Não fique com medo de errar. Você não sabe tudo. O Espírito Santo de Deus vai falar com você como você deve fazer. E naquele erro, você se prepara. Falei hoje de manhã, quando nós conversávamos. Provavelmente você vai ser tentado a errar de novo, a falhar de novo. A diferença daqueles que confiam em Deus e que, sabe, nas mãos de quem estão, é aquele que, está aqui diante de mim para eu errar, mas maior é o Senhor que está comigo. Nessa cilada eu não caio mais. Nesse erro, eu não vou mais escorregar. E segue. Às vezes o medo de se machucar de novo. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Mônica, não quero. Não. Porque fui muito chateada, fui machucada. Não quero. Mas a gente se esquece que quem é machucado também machuca. E enquanto você fica naquele assim, mas eu fui machucado. Mas eu não vou fazer porque eu fui muito machucado. A maioria das pessoas que eu conheci, a começar por mim, lembra que eu falei que a palavra era para mim? Eu fiz uma oração, eu falei, Jesus, fala comigo. Mas como ele está falando. A começar por mim, todas as pessoas que eu ouço, não quero, parei aqui, não vou continuar, desisti, porque eu já fui muito ferido, porque eu já fui muito machucado, ferem, porque estão sempre armados, estão sempre apostos para ferir, para não serem feridos. Estão sempre preparados para atacar, para não serem machucados. Perca o medo de ser machucado, porque quem curou as suas feridas foi aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Cada passo, aquele momento, cada açoite era meu, era seu, mas Jesus levou sobre ele. E hoje o sangue dele nos liberta, nos cura, e sobre nós há um bálsamo, há um remédio. Nenhuma medicação, por mais poderosa nessa terra que seja, tem o poder e a eficácia que o poder de Deus tem para nos curar. Aleluias. Porque eu e você podemos tomar paliativos, podemos ser curados por enfermidades até incuráveis nessa terra, por causa de um medicamento. Mas eu nunca me esqueço que o conhecimento e a sabedoria para isso vem de Deus. Ainda que o homem não dê a ele a glória por isso. Mas ainda assim, ainda que o corpo ferido, que essa carne que do pó veio ao pó vai voltar, se cure. Só Deus cura a ferida, a desgraça, desculpa a expressão, terrível, o câncer do pecado. Só Ele. Olha, que coisa, né?
Não tenha medo de se machucar de novo, se preciso for. E vou te dizer, às vezes a gente vai se machucar uma, outra e outra. Diferentes formas. Intensidades variadas. Mas a gente vai. A gente vai. Mas Deus vai estar sempre ali para trazer refrigério, passar o seu bálsamo sobre nós, amém? Glória a Deus. Medo de ser traído, meu Deus, liberte-se desse medo, não viva isso. Quantos aqui foram traídos no ministério? Estava ali caminhando, lado a lado, né? E você esperando algo, e daqui a pouco, aquela rasteira, aquela traição, e você pensa, não vou mais, chega, cansei, desisto, não dá mais. Mas o Senhor está dizendo, é com você que eu conto. Quebrou. Na hora que estava ali, que parecia, estava tudo bem. Pacientemente, o olheiro ali tratando e fazendo, e já imaginando como seria, porque na mente, no coração dele já está tudo pronto. Já está tudo estabelecido, mas aí veio uma quebra. Algo não estava legal. E aí é a traição. Mas o Senhor fala, ei, eu também fui traído. E eu sabia que isso ia acontecer. Você não sabia. Mas eu sabia. Mesmo sabendo, eu não desisti por amor a você. Então continua. Não tenha medo de ser traído, não. Continua. Porque Jesus jamais vai te trair. Nunca. Jamais. Medo de se frustrar. Às vezes nós temos esse medinho mesmo, né? Ai, vamos nos... Eu estou falando aqui, às vezes você pensa que é só liderança, né, eclesiástica, pastor, líder de departamento, a liderança na sua casa. A sua liderança enquanto mãe, a sua liderança enquanto pai, sabe? No seu trabalho. Às vezes Deus te colocou em um lugar que não tem o título de igreja, não tem nome de denominação, longe disso, mas é lá que o Senhor te colocou. É como Jeremias, no meio de um povo que fez de tudo para o calar, fez de tudo para o destruir. Agora você pensa, a frustração, se Jeremias parasse porque estava frustrado, graças a Deus que ele foi para os pés do Senhor e lamentou diante de Deus. Porque ele sabia que lá era que ele ia encontrar força, renovo e vigor para continuar. Nada pode nos impedir de avançar. Nada. Nada pode te impedir de avançar. Quando você é o vaso que está sendo moldado nas mãos do olheiro, que é Jesus. Nada, 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 nada. É tempo de recomeçar. Talvez você esteja pensando aí, como? Eu te dei algumas dicas. Talvez você pense, como eu? Talvez tenha faltado alguma dica que você pensa, isso aqui você não falou, é por isso que eu não recomeço. Eu não falei, mas o Espírito Santo talvez esteja falando para você. Isso aqui, ó, é desse jeito. Está falando, sussurrando aos seus ouvidos. Recomece. Se permita ser moldado, ser transformado. Porque a obra que precisa ser concretizada, completada, eu conto com você para que ela aconteça. O recomeço é um degrau que
que nós subimos em obediência ao Senhor. Não é fácil. E degraus existem de várias larguras, tamanhos, profundidades. Vários degraus. Subir 3 degraus aqui, talvez para algum irmão aqui, seja extremamente difícil. Para outros, é como se não estivesse subindo nada. Não importa se é muito, pouco, a quantidade de degraus, se Deus o mandar subir, suba. Suba em obediência. Porque enquanto eu e você nos permitimos ser cuidados, ser moldados pela mão do Senhor Jesus, em obediência, contra a nossa vontade, nem sempre vamos fazer porque queremos, vamos fazer porque obedecemos. Nem sempre vamos fazer e nos permitir ser refeitos, porque entendemos, porque, tá, Senhor, entendi tudo que o Senhor falou. Não, nem sempre. Às vezes não vamos entender absolutamente nada, mas vamos porque o Senhor nos mandou ir. Processos não são fáceis. Como um vaso, há um propósito. Eu e você, há um propósito definido no coração de Deus para nós. Mas até alcançarmos esse destino já estabelecido dos céus, existe uma trajetória que eu e você precisamos percorrer. Não desista. E se você parou em algo no meio do caminho, insista, persista, se coloque diante de Deus. Fale para Ele, conte o que aflige o seu coração, diga para Ele, seja sincero e fale para o Senhor: Senhor, eu não quero recomeçar, porque o Senhor sabe o que eu vivi, o Senhor sabe por que eu parei, eu não consigo, por mais que eu tente, eu já tentei. Ele diz para você: tente de novo. Não tente mascarar para Deus aquilo que você não pode. Você e eu podemos mascarar para o homem, mas não podemos mascarar para Deus. Por isso, abra o seu coração, porque quando nós vivemos em obediência, mesmo contra a nossa vontade, mesmo sem entender, o Senhor vai destravando, abrindo portas, e o nosso destino, ele é destravado diante de nós, e ninguém poderá nos impedir de continuar, a não ser nós mesmos. Aleluias, glória a Deus. Assim como está escrito aqui, que foi quebrado o barro, assim como na outra versão, como eu li em casa, desfigurado. Às vezes, nós estamos vivendo num momento como que em ruínas. As nossas emoções, o nosso coração está em ruínas, está destruído. Mas eu quero dizer para você, se permita ser alcançado pelo poder de Deus. Porque Deus vai pegar as suas ruínas e vai te reconstruir a sua história. Até aqui não foi bonita, até aqui não foi como você desejaria que tivesse sido, até aqui não aconteceu como Deus já disse que aconteceria. Deixa Deus reconstruir, porque quando Ele reconstruir a sua história, outras vidas serão alcançadas através de você e também terão a chance de serem reconstruídas. Aleluias! Glória a Deus! Deus seja louvado, Deus seja engrandecido.
Eu quero te convidar a exaltar. Gustavo, tem algum louvorzinho no final, se puder? Eu pedi ao Gustavo um louvor extremamente difícil. Não é extremamente difícil para ele, não, é para mim. Mas é porque ainda não foi cantado, né? Não vou pedir para você cantar isso, não, nem pensar. Mas eu quero te convidar a bendizer ao Senhor, a exaltar aquele que é digno de honra, de louvor e adoração. Sabe, você sabe o que você precisa em Deus ser refeito. Eu sei o que eu preciso. O que te faz ficar prostrado? O que te faz ficar agindo como alguém que não tem mais jeito? O que está cansado em você? É só o seu corpo físico? É só o físico? Às vezes é. Mas às vezes o físico é reflexo da nossa alma. Seja lá o que for, Deus é poderoso para restaurar. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo de Deus está ministrando em nossos corações nesse momento. Se permita ser alcançado pelo poder transformador de Deus. Oh Senhor, louvado e engrandecido seja o seu nome. Eu intercedo agora, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por todos aqueles que nesse momento estão se colocando diante de Ti, Senhor. Senhor, que as coisas que vivemos no passado, às vezes o passado foi ontem, meu Deus, não nos impeça de, Senhor, experimentarmos a glória do futuro, ao olharmos a nossa condição hoje no presente, meu Deus. Não nos deixe ficar olhando quem somos, como se não tivéssemos a Ti, meu Deus. Abra os nossos olhos e nos permita ver além. Nos permita ver além, meu Deus. Oh, eu clamo a Ti pela vida dos meus irmãos. E tudo aquilo que um dia esteve travado, que os esteve impedindo de avançar, de serem moldados por Ti e de viverem a glória da missão que o Senhor tem os confiado, Senhor, caia por terra em nome de Jesus e seja estabelecido, Senhor, a Tua vontade, Senhor, o Teu querer. Molde-nos segundo o Senhor já planejou, meu Deus. Oh, aleluias. Obrigada, Jesus. Obrigada.